Bom dia, sou Vivian Irusta, né? Sou psiquiatra, sou psicóloga e agradeço o convite da colega, da coordenadora do curso aí de psicologia aqui da Fundação. E eu achei bastante interessante, por mais que eu não esteja habituada a essa ferramenta, né, tecnológica, e uma pessoa aos 40 anos ela tem um pouco mais de dificuldade, né? Mas enfim, eu acho que o tempo da pandemia, né, esse isolamento, essa introspecção que a gente está vivenciando, ela faz com que tenhamos que nos adaptar. Eu acho que essa é a grande mensagem. Adaptar às novas circunstâncias que estão sendo estabelecidas. Contra a nossa vontade, a favor da nossa vontade, é uma questão existencial, né? Então, se nós queremos sobreviver, passar por esse isolamento com uma saúde mental, com um equilíbrio emocional adequado, para a gente poder ter uma vida muito feliz e muito saudável, nós precisamos nos adaptar. Então, o título foi interessante também, tá pensando em um título, né? Porque a alteração de humor seria pelo impacto dessa mudança, que foi compulsoriamente imposta para nós, né? Outros países antes do Brasil já vivenciaram um pouco isso, né? E até isso nos ajudou para que a gente tomasse algumas medidas, algumas políticas de saúde pública, prevenindo que situações como, por exemplo, na Itália acontecessem no Brasil, né? Então, em relação a isso, fomos muito privilegiados. Mas foi brusco, né? Passamos aí um carnaval, uma passagem de ano, um ano novo adequado, feliz, com muitas propostas aí, né? Todas aquelas listas de desejo que a gente faz no ano novo para o ano de 2020, sem sequer percebermos que poderíamos vivenciar uma situação dessa. E aí próximo, né, a março, já sabíamos através de noticiários que algo acontecia lá na China, mas muito pouco, né? Nada que a gente cogitasse que poderia ter a repercussão para cá. Entretanto, vivemos num mundo globalizado, né? Então, assim, a gente está em contato com tudo, né? Pela questão de viagens, as informações são globalizadas, mas o mundo, né, ele está se comunicando o tempo todo e as pessoas estão circulando de um lugar para o outro o tempo todo. Então, uma hora ou outra, sim, seríamos atingidos aí por esse vírus, por essa pandemia. Tinha como se preparar? Não, a gente não tinha como se preparar. Eu acho até que estamos sendo resilientes o suficiente, algumas pessoas mais, outros menos, para a gente tentar se adaptar, né, aos comandos do governo que estão sendo propostos. Então, estamos vivendo uma mudança muito grande, né? Uma restrição da nossa liberdade de ir e vir, de fazer o que tínhamos habilidade, capacidade de executar sem sequer pedirmos autorização, ou enfim, né? A gente tinha que fazer determinada coisa, eu tinha que ir no correio, eu tinha que ir pegar determinado instrumento em tal lugar, com muita rapidez eu executava. Hoje em dia, não, né? Nós temos que nos programar, de preferência, se vamos sair de casa, né, determinado dia, para sair, para já executar várias coisas que são necessárias serem feitas num formato presencial. Caso contrário, a gente espera tentar ficar o máximo de tempo em casa mesmo, né? Então, a gente está se programando mais para poder sair, fazer determinadas coisas. Então, estamos nos adaptando a essa nova situação. Desde que a coisa se instalou mais no Brasil, né, eu não vou saber exatamente os dados, mas eu me recordo muito quanto que isso impactou
pessoalmente na minha vida cotidiana em relação ao meu trabalho, que é o consultório. Eu parei no dia 18 de março de atender presencial aos meus pacientes, né? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, as coisas estavam um pouco piores, mas já vinha muita informação aqui para o interior, orientando a, no nosso caso, atender via telemedicina, que é um formato extremamente novo para nós. Então, estamos vivenciando isso já há um tempo, né? Já se passou aí um mês, de certa forma, de um luto, né, que a gente vivencia, porque se estamos restritos na nossa liberdade, a gente está vivenciando uma perda. Né? E uma perda, ela só é vivenciada de forma real se houver o luto dela. Então, nós estamos aí há mais de um mês, né, vivendo um luto. Um mês não já deu 45 dias, mais ou menos isso, né? Então a gente tem as fases também do nosso luto, né? Dentro da psicologia, eu sei que o maior número de pessoas que está assistindo, e agradeço aí o fato de vocês estarem assistindo, espero que tenham perguntas, são estudantes de psicologia. A Elaine me convidou, como ela coordenadora, para estar fazendo isso, para tentar um pouco esclarecer e passar alguma informação, né? Então, são estudantes que vão lidar e estão lidando com questões emocionais, né? Como que o cérebro do ser humano, que vai ser o objeto de trabalho de vocês, né? Como que ele vai se comportar, ou como ele está se comportando nessa vivência nossa de mudança radical. Então, é algo novo, é algo que tem que ser estudado, e tem que ser estudado no momento, né? A gente consegue falar um pouquinho de como foi, abre aspas, aí num passado tão recente, como nós estávamos vivendo, como o ser humano estava vivenciando a sua vida, né? O durante, que é o agora, dentro dessas fases de luto, né? E o depois, a gente faz uma previsão de como é que isso vai repercutir nas pessoas, nos comportamentos e principalmente no humor delas, né? Então, isso é algo novo, absolutamente. Então, vocês, como estudantes de psicologia, é um material riquíssimo para entrar em contato, para conhecer, né? Para estudar, para se aprofundar, para ouvir, para observar, para prestar atenção nas pessoas, né? A observação, ela é a melhor ferramenta que a gente tem nesse momento para sentir como que as pessoas estão reagindo. E aí sim, vocês, como futuros psicólogos, poderem intervir, ajudando essa pessoa, né? Vamos lá. Espero que tenham algumas perguntas também aí no decorrer. Eu não estou muito habituada, o Luiz aqui na fundação que está me ajudando. Então, a partir do momento que houverem perguntas, ele faz a pergunta para mim e eu consigo responder tentaremos fazer de forma simultânea, tá? Mas eu preparei algum conteúdo para ir estimulando. A gente tem 3 grandes formas de estabelecer as grandes mudanças no mundo, né? Que seriam as epidemias de uma forma geral, né? Todas essas que estão sendo aí relembradas, né? A gripe espanhola, todas essas pandemias que nós vivemos, epidemias que nós vivemos no passado, não foram PAN, me desculpe, PAN está sendo o coronavírus. Epidemias porque elas foram circunscritas em um determinado local. Elas não se espalharam de forma universal na Terra. A pandemia, né, pelo próprio nome, ela diz que é PAN. PAN é o quê? Todos nós do planeta Terra estamos sendo, de certa forma, impactados pela existência do Covid. Tá?
Então, 3 formas de grandes mudanças, né? Que seriam as epidemias associadas a doenças, né? As guerras, o quanto que elas impactaram na mudança das pessoas de forma compulsória, né? De forma outorgada, e as revoluções, inclusive revolução industrial, as revoluções dentro da arte, quanto que elas impactaram para as mudanças acontecerem. E o primeiro contato do ser humano, ele acaba sendo qual? A negação, né? Isso é uma reação muito natural do ser humano. Inicialmente, até para o nosso cérebro conseguir digerir uma informação nova, que seria o quê? Lá atrás, né? O coronavírus, o Covid-19, ele está impactando a ponto dos chineses não poderem sair de casa, a ponto deles terem que usar todos os equipamentos para poderem entrar em contato ou para respirar o ar da rua. Tá? Como que eu vou digerir essa informação? Como que eu posso entender isso? Eu vou negar, eu vou dizer que isso não vai chegar aqui, eu vou dizer que isso está muito longe, a gente está falando de quilômetros aí de distância, a gente está falando de outro continente, então eu vou negar. Eu vou dizer que vivemos num país tropical, onde nós temos bastante espaço, onde nós poderíamos aí onde o vírus não nos atingiria. Então a gente vai usar de inúmeras justificativas para a gente negar que isso está acontecendo. Geralmente a negação ela dura aí, né, alguns dias. Para cada pessoa funciona de um jeito, né? Tem pessoas que elas permanecem nessa fase da negação, o que acaba sendo bastante deletério para elas, né? Porque acaba despertando muita revolta, a necessidade de culpabilizar alguém, ou uma nação, ou um dirigente, ou um político, né? Então, quem vivencia e fica muito na fase da negação, vai acabar com muita facilidade adoecendo. Porque essa sensação de mal-estar, essa sensação de ter sido tolhido da sua liberdade, né, dá muito uma sensação de que isso não deveria ter acontecido. Assim sendo, se faz o quê? Se faz com que isso fique de lado, né? Então eu vou negar a existência disso daqui. Então essa fase, né, ela tem uma durabilidade aí dos primeiros 10 a 15 dias, claro que de forma gradativa isso vai mudando, né? Algumas pessoas aceitam um pouco mais rapidamente ou começam a associar e a entender que isso pode ser vivenciado, né? Cogitar a possibilidade, mas e se isso chegar no Brasil? Mas como é que eu vou reagir caso isso aconteça, caso isso impacte a minha vida pessoal? Eu tenho reservas para poder sobreviver aí num período X, no qual eu não vou poder estar trabalhando, já que o meu trabalho é numa interação com pessoas. Então, já faz a pessoa procurar algumas saídas, cogitando que essa situação poderia impactar. Então, ela já vai, de certa forma, aceitando um pouco essa fase de negação, né? E aí, após isso, né, a gente fala aí de uns 10 a 25 dias. Esses dias, eles não são em relação ao luto propriamente dito da perda de uma pessoa, tá? A gente está falando do luto, de uma perda da nossa liberdade. Então, como mais ou menos foi impactado o coronavírus nas pessoas, né? Então, isso a gente consegue fazer esses estudos através de países também que já vivenciaram, estão um pouco à frente desse luto, né? Então, de 10 mais ou menos a 25 dias de quando se instalou o isolamento, né? É uma época onde se inicia muito a compulsão, a compensação, né? Então o ser humano o seu cérebro ele começa a se presentear de forma muito natural, porque como ele foi obrigado, foi castigado, né, a não ter mais a liberdade que tinha antes, ele com muita facilidade vai tentar se presentear, se compensar,
executando determinadas atitudes que geram prazer, um prazer imediato, um prazer voraz, fugaz, mas é um prazer. E como essa pessoa está tão desprovida do prazer, ela acaba aceitando e repetindo. Aí a gente começa a perceber que as pessoas acabam comendo mais, né? Acabam se presenteando comendo junk food, com mais facilidade elas acabam pedindo comidas delivery, né? E geralmente comidas que geram um pouco mais de prazer, então pizzas, coisas que talvez a pessoa não estava habituada, talvez ela tinha uma vida muito mais regrada do ponto de vista de uma alimentação saudável, ela dá aquela escorregada. Por quê? Porque a comida acaba sendo uma compensação do fato de eu estar trancada em casa, em isolamento. Compras compulsivas, né? Já foi constatado, a gente tem até alguns dados aí, né? Compras online. Já existia um perfil de pessoas anteriores à questão da pandemia que sofriam muito disso, né? E até faziam tratamento, porque isso está dentro do transtorno psiquiátrico, né? O excesso de compras também. Então, pessoas que já sofriam disso nessa situação de confinamento acabaram piorando muito a sua compulsão, como forma de compensação do seu estado de aprisionamento. Tá? E a gente tem vários outros formatos, inclusive, uma coisa importante de se falar, o maior uso de bebida alcoólica, tá? Como forma de compensação também. Né? Então, se eu tenho que ficar em casa, se eu não vou no churrasco com os amigos, se eu não encontro os meus amigos para poder brindar, enfim, para poder celebrar a vida, eu vou me embriagar para poder alterar o meu estado de consciência e, de repente, essa situação passar um pouco mais rápido. Então, a gente percebe esses usos mais abusivos de determinadas coisas como forma de compensação. Tá? Aí depois, mais ou menos de um mês, que é mais ou menos a fase que a gente está, a gente considerou aí 45 dias desde o início do nosso isolamento, a gente pode fazer a gente pode seguir dois caminhos, né? Aí a gente tem o caminho do adoecimento, porque a gente fica nesse movimento de negação e de compulsão e de revolta e de sentimentos, né, e pensamentos num formato muito conspiratório, né, a ponto de, como a gente percebe, várias pessoas acabam se expressando nesse formato na rede social, em jornais, tal, falando aí que a China teria feito isso e teria, de forma proposital e intencional, ter criado esse vírus para destruir o mundo e para ela ter aí vantagens econômicas, enfim. É claro que a gente absolutamente não consegue ter certeza a respeito disso, mas a gente consegue usar o nosso raciocínio lógico, né, e fazer escolhas no que acreditar e no que pensar. Uma das perguntas do Estevão Ferrazzi é justamente sobre esse tema. Ele quer saber, tipo assim, você como profissional da ciência, que trabalha na área da saúde, né, tipo assim, como contribuir para que as pessoas dêem importância a temas importantes de assuntos reais e não ficar também se atentando a essas fake news sobre a saúde que impactam esse desconhecimento da população. Tá. Então, o Estevão fez uma pergunta, né, relacionada aí a como é que os profissionais de saúde, me corrija, Luiz, por favor, se não for isso, poderiam, de certa forma, estar colaborando, né, e o quanto isso impactaria nas pessoas, obrigada, que acabam absorvendo, né, comprando e acreditando como verdade as fake news. É isso, Luiz? Primeiro, eu acho que o papel dos profissionais de saúde, que a gente acredita muito na ciência, né? A gente tem como a nossa base a ciência, a gente acredita, a gente quer comprovação para poder falar, né? Então, eu gosto dos dados epidemiológicos, eu gosto do que os cientistas estão pesquisando para poder falar com propriedade em relação a algumas coisas, né? Então,
Tanto é que tudo isso que eu estou tentando passar para vocês, eu estudei um pouco antes, né? Colegas médicos me passaram alguns conteúdos. Por quê? Porque a gente tem que ter fonte que seja uma fonte que a gente possa confiar, né? O que a gente diz, o que a gente fala, né? Eu sei que por mais que isso daqui é uma questão tecnológica e talvez essa apresentação daqui a uma semana pode ficar obsoleta, é nossa responsabilidade o que a gente diz, né? Então, para isso, a gente não pode simplesmente opinar sobre algo sem ter uma base de informação adequada, tá? Então, os profissionais de saúde que tendem a acreditar na ciência, na pesquisa, nos epidemiologistas, nos dados, né? A gente tem um papel natural, né? E acho que está dentro da nossa escolha de ser profissional de saúde, de multiplicar essa informação. Foi uma das coisas que me fez realmente aceitar esse convite, né? Vir até aqui na fundação, fiquei um pouco receosa, pedi o álcool gel, vim de máscara, né? Que são coisas que a gente também quer se proteger, e como eu não tenho muito contato com a tecnologia, acabei vindo aqui no espaço da fundação, fui muito bem recepcionada, mas é nosso papel tentar multiplicar uma informação que seja real, que a gente possa ver referência do que a gente está falando, né? Então, e tomar muito cuidado com o que a população escuta, filtrar exatamente as informações. Uma coisa interessante que eu também li e fez muito sentido para mim foi a diferença, né, entre formação e informação. São palavras aí muito parecidas, né? A informação a gente tem aqui. Tudo que você possa querer saber pode estar aqui nesse aparelhinho que, se eu carrego comigo, eu posso entender que eu sou plena de informações, de conteúdos, porque eu acesso a isso como se fosse uma checagem e eu consigo replicar uma informação, um dado, tá? Mas eu ter o raciocínio, a crítica, a argumentação sobre determinada informação que eu possa acessar no meu celular, através dos jornais, das lives, das publicações, né? Esse olhar crítico faz parte da minha formação, faz parte da forma como eu estudei, e eu tenho a crítica de filtrar o que eu leio, o WhatsApp, a mensagem que eu recebo. Se uma mensagem que eu recebo, eu já vejo que não tem uma fonte ou não tem alguém que que assina o que está falando, eu não posso confiar. Se eu não confio, eu não replico, né? Porque se eu replico, a gente é o quê? Responsável pelo que a gente diz. Se eu replico uma informação que eu não tenho certeza se ela é real, eu também acabo sendo o quê? Responsável por essa informação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news, checar, pode ser uma coisa muito real que a gente recebeu, mas checar a veracidade disso para depois sair replicando. Por mais que aquilo tenha nos causado uma palavra. Não, por mais que aquela situação tenha nos assustado muito, e a gente queira com que as pessoas, os nossos amigos, saibam também, né? Porque me impactou muito essa notícia. Só que eu vou lá, eu procuro a veracidade para depois eu estar multiplicando. E também a gente filtrar o que a gente escuta. Se for algo de conteúdo, né? Aí é uma opinião mais pessoal mesmo, né? De forma preventiva que eu estou falando. Nesses conteúdos conspiratórios, isso gera um mal-estar muito grande, né? E a gente está tentando passar por esse confinamento da forma mais tranquila possível, né? Se é que isso é possível, né? Porque isso gera angústia, medo, insegurança, incerteza, né? Então, o incômodo está instalado. Como fazer para tentar ter menos incômodo? Para tentar fazer com que esses 45 dias que estamos vivendo, e talvez sejam 90 dias, a gente não sabe, não seja tão ruim, não seja tão deletério para o nosso cérebro.
tá? Tenho questões aqui, posso? Você quer fazer no final? A Vanessa Dalpi está perguntando se a tristeza... Como chama isso? Vanessa Dalpi. Gostaria de saber se a tristeza pode passar sem o uso necessariamente da medicação. Tá. A Vanessa está perguntando, né, se a tristeza, se a gente pode passar pela tristeza sem necessariamente o uso de medicação. Depende, né? Tristeza é só um sentimento. Quando a gente fala de prescrição médica, de uso de remédio, a gente está falando do quê? A gente está falando de fazer um diagnóstico de um transtorno depressivo que requer prescrição de uma medicação, tá? Estamos vivendo uma situação muito atípica. Então, talvez esses requisitos que a gente precise para estabelecer, né, para diagnosticar um transtorno depressivo, como, por exemplo, instalação de 6 meses, né, de tristeza, de desesperança, tal, para daí, após isso, a gente prescrever um remédio. Talvez isso a gente não consiga, né, respeitar. Por quê? Porque as coisas estão muito diferentes agora. Tudo está sendo com muito mais rapidez. Então, se eu percebo, se eu atendo uma pessoa que, a princípio, ela só diz que está triste após a instalação do Covid, eu tenho que investigar, instalação do nosso confinamento, eu tenho que investigar em que outros aspectos, também, além da tristeza, né, se essa tristeza impacta em querer se autodestruir, pensar em morte, se não dá vontade de tomar banho, se não dá vontade de se alimentar da forma como se alimentava antes, né? Se tem desesperança, se tem um pensamento de ruína constante, aí sim, se eu vejo que várias características se instalam, mesmo que seja em pouco período de tempo, mesmo que seja de um mês para cá, e eu perceba que essa pessoa tem um risco, né? Eu vou prescrever medicação. Então, assim, a tristeza pode ser passada, a gente pode passar pela tristeza sem uso de remédio? Pode, tá? Mas, se é uma tristeza que ela impacta de forma na vida pessoal da pessoa, incapacitando ela, trazendo prejuízo na vida. Antes a gente falava prejuízo na vida ocupacional e na vida pessoal e social, né? Agora, esses aspectos, o social, ele não é um social de encontrar as pessoas mais, ele é um social talvez aí adaptado, né? Das pessoas estarem fazendo encontros online, né? Através de plataformas, mas não deixa de ser uma sociabilidade sendo praticada, tá? E aí, outro conceito de prejuízo na vida laboral, ocupacional, é muito difícil, porque muitas pessoas elas estão sendo incapacitadas de trabalhar, né? As pessoas que têm comércio ou estão tendo que se renovar, né? Mas com uma rapidez muito grande aí, ou realmente, de acordo com o produto que elas vendem, elas não estão conseguindo trabalhar. Então, já está vendo, a pandemia já impactou, não foi a tristeza, né? Foi a pandemia que já impactou em um prejuízo laboral. Então, tudo isso tem que ser muito avaliado e muitas vezes um especialista, um psicólogo consegue avaliar a gravidade e a intensidade dessa tristeza para ver se realmente é necessário uma prescrição de medicação antidepressiva. Tá? A Daniela Romato, ela pergunta como amenizar as mudanças de humor devido à reunião da família no mesmo lugar nesse momento. Devido à não reunião? A reunião, porque muitas pessoas aglomeradas tipo assim, em casa ao mesmo tempo, então a mudança de humor é constante nesse período. Né? Mas se acontece a reunião? Ela colocou como amenizar a mudança de humor com a reunião de família, com a família toda reunida no mesmo lugar, em casa. Tá. Então, Daniela, né? Isso. Tá. Daniela pergunta como amenizar, né, a alteração de humor nos encontros familiares. É isso, né? Tá. Todo mundo, né, tem uma opinião, tem um culpado, né, ou tem uma informação nova que quer, obviamente, transmitir. E vai ser aonde? Nos encontros familiares que isso vai acontecer.
Muitas vezes as opiniões elas podem ser divergentes e dicotômicas. O ser divergente é uma coisa, o ser dicotômica ela pode impactar em confronto, tá? Num exemplo muito simples, né? Um torcedor do Palmeiras e um torcedor do Corinthians. Na vivência política, a mesma coisa. Na religião, a mesma coisa. Na vivência do Covid, da pandemia, né? A gente vai, de acordo com o que cada um acredita, pensa, ou de acordo com o que cada um leu, pode ter opiniões divergentes e dicotômicas a ponto de serem conflitantes. E como administrar isso numa reunião de família, né? Onde tem a questão da afetividade aí, e aonde todo mundo quer, de certa forma, que a sua verdade seja verdade absoluta. Eu acho que aí começa a ter bastante problema, né? E aí nós precisamos o quê? Praticar a convivência do diferente, né? Então, assim, se meu pai acredita que determinada coisa para ele foi a que causou a existência do Covid e a minha opinião é divergente, eu automaticamente vou entender o quê? Que eu quero vivenciar essa reunião de família da melhor forma possível. Então, eu posso expressar o meu ponto de vista, mas não tentar necessariamente, com minha argumentação, convencer o outro a ele se desacreditar do que ele pensa e acreditar no que eu penso. Então, isso tem que ser uma coisa muito praticada, tá? E, geralmente, os jovens, teoricamente, eles teriam mais habilidade e capacidade para isso, tá? Pensando em quê? Pensando que as pessoas adultas ou os idosos, eles têm uma rigidez de pensamento, que é uma característica aí do indivíduo idoso, né? Onde ele fica um pouco mais persistente e às vezes até um pouco crica, né, nas suas crenças. Então, de repente, os jovens, eles têm que tentar praticar essa habilidade de saber lidar com isso, sem necessariamente ter que falar que acredita no que o pai está relatando. E tentar fazer com que, se estão acontecendo encontros familiares, né, o que já é algo difícil, difícil pela questão dos confinamentos, se a pessoa não mora junto, se ela está se encontrando ali para entregar a compra do supermercado, tal, fazer com que esses poucos momentos, né, de encontro sejam agradáveis, né? Então é uma coisa que a gente tem que procurar, talvez mudar de assunto, não necessariamente falar aí dos culpados, tentar trazer um pouco mais de leveza, né? Porque a gente está vivendo muita coisa rígida, dura, tá bom? Então, assim, a dica ficaria em tentar suavizar qualquer tipo de discussão, principalmente no contexto familiar, porque tem a relação da afetividade, da hierarquia também, que acontece nesse núcleo. Aí a professora Elaine pediu para comentar um pouquinho sobre compensações e compulsividade nesse período de pandemia. Ótimo, Elaine. É uma coisa que tem acontecido muito, né? E de forma muito, abre aspas, justificada, né? É interessante isso porque a gente se justifica de um jeito muito natural para executar determinada coisa. E o quanto que isso passa do saudável para o patológico. É claro que na nossa vida pré-pandemia, né, se eu tive um dia difícil, eu poderia não estar com vontade de fazer a janta e vamos pedir uma pizza porque hoje foi difícil o meu dia, né? Então, se eu faço isso, sei lá, a cada 10 dias, uma vez na semana, tal, não chega a ser algo compulsório, né? Compulsório não, compulsivo. Mas hoje em dia, o que a gente está vivendo? As pessoas elas têm praticado essa compensação num formato mais patológico, tá? Então, tem pessoas
pensando na questão da saúde, não da estética, que aumentaram aí de 7 a 10 quilos, por conta de quê? Porque não estão fazendo nenhuma atividade física, não estão se movimentando, porque também estão respeitando as orientações aí dos dirigentes de não sair, e estão funcionando nesse movimento compulsivo. Se isso, né, tomar uma proporção de muitos gastos, porque pode estar associada a gastos, e também aí os tipos mais comuns de compulsão, né, compulsão de compensatório seriam os gastos, compras online, o que é algo muito facilitado e estimulado hoje em dia, né? O uso abusivo de substâncias, principalmente o álcool, porque é algo lícito, né? Então é fácil eu fazer a minha compra via online e, em vez, se habitualmente eu, sei lá, tomava 5 latinhas no final de semana, eu peço 10 latinhas, né? É algo muito acessível, fácil, permitido, legal, né? Então, isso é uma coisa que a pessoa consegue praticar, isso altera o nosso nível de consciência e faz com que o quê? Com que as coisas passem mais rápido, com que seja mais divertido, enfim, inúmeras justificativas para tentar fazer essa compensação. Aí os familiares têm que ficar muito atentos com isso, porque se isso começar a extrapolar, se começar, né, porque a gente sabe também que o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central, então ele trata um pouco da ansiedade, tá? Então a pessoa que está muito ansiosa, se ela faz uso de bebida alcoólica, ela tende a ficar mais relaxada. Então as pessoas podem, de forma muito errônea, né, acabar utilizando ou abusando do álcool como um medicamento aí para sua ansiedade aumentada por estar vivendo um confinamento. O açúcar tem um funcionamento, ele já tem um funcionamento mais estimulante, né? Mas é muito prazeroso. Então, por isso que as pessoas tendem aí a comer mais doce, o chocolate em si, né? Que ele tem o triptofano, que é um precursor da serotonina, que é o neurotransmissor que dá uma sensação de bem-estar. Então, quando eu acabo de comer um pedaço, metade ou uma barra inteira de chocolate, eu tenho uma sensação muito prazerosa, de plenitude, muito boa, tá? Mas em seguida eu já sinto um arrependimento, uma culpa muito grande, porque o pico da serotonina ele é muito rápido quando adquirido nesse formato do triptofano do chocolate, tá? Então tem que tomar muito cuidado. As pessoas ao redor que estão vendo essa pessoa que está comendo de forma mais compulsiva, comprando de forma mais compulsiva também, né? Ou está bebendo numa quantidade muito maior do que ela fazia antes, talvez sendo um pouco inconveniente, né? Ou passando mal de ressaca, tal, nos dias seguintes, tem que dar um alerta, né? E às vezes até procurar o auxílio de um médico, de um psiquiatra, ou ter uma conversa muito franca, apontar para esse indivíduo que ele está usando de métodos compensatórios. Às vezes uma boa conversa já é o suficiente para a pessoa se ligar e falar, poxa, é verdade, eu estou abusando de uma coisa que não era antes, uma coisa que me dava tanto prazer, né? Nada melhor como a gente se empoderar do nosso conhecimento, da gente se conhecer, que é um pouquinho da questão de estar sozinho, né? Da solidão e da solitude, né? A solidão, ela está muito associada a uma questão de abandono, a dor de estar sozinho, um sentimento ruim, de não poder estar em contato com pessoas, associado a sentimento ruim. A solitude já não, né? Ela tem um uso muito mais poético, mas é da maravilha que seria do autoconhecimento, né? Do quanto que é bom estar sozinho para poder se conhecer, para poder rever os seus pensamentos, para ter liberdade de pensar ou de agir de forma muito independente, tá? Então, a gente tem que tentar
sair da solidão e tentar praticar, né, a solitude. Interrompeu aqui, né, são os problemas da tecnologia também, então a gente também tem que entender que por mais que ela seja maravilhosa, ela também é limitada. Então eu falei um pouquinho de solidão e solitude. Procurem esse significado de solitude, né, que eu acho que é algo fundamental para a gente estar evoluindo de forma muito consciente nessa época nossa de confinamento. Que, como eu disse um pouco antes, a gente vai ter dois caminhos depois que passar esse um mês, como passou, né? Esse um mês aí dessa fase de luto, negação, revolta, fase de compulsão, que vai ser o adoecer, né? Ou o processo evolutivo mesmo, que está muito inserido nesse conceito da solitude. O quanto que eu me sinto bem comigo mesmo, o quanto que eu sou amiga ou amigo suficiente de eu mesmo, né? O quanto que eu sou autêntico nas minhas opiniões, no que eu acredito, nos meus propósitos, né? A importância de ter propósitos aí daqui para frente, no final desse confinamento, na vigência, né? Nós estamos no durante o isolamento. Então, assim, o que dá para fazer agora? Como que eu posso pensar em otimismo, em práticas, em estratégias otimistas em relação à minha vida, em relação à minha rotina, que precisa ser estabelecida? A gente tem que, o ser humano, por natureza, ele tem que se sentir funcional para se sentir bem, né? Então, a gente tem que, aí, lá no final do dia, ticar todas as funções, as situações que a gente tinha proposto para executar naquele dia. A gente se sente bem quando a gente tica tudo, quer dizer que a gente fez o que a gente tinha se proposto a fazer naquele dia. Então, por essa nossa origem, né, por essa nossa necessidade de ser funcional e produtivo, precisamos sim estabelecer uma rotina de horários, né, praticar coisas diferentes para se sentir produtivo, tá bom? Então, assim, seriam algumas dicas aí para não adoecer nesse tempo de confinamento que a gente não sabe quanto tempo que vai durar. Tá bom? Então, praticar a esperança, o otimismo, aumentar a imunidade também, né? Como aumentar a imunidade? Muitas vezes se hidratando, tomando bastante água, uma alimentação saudável, um sono adequado, né? Nessa situação de isolamento, é claro que a gente acaba alterando um pouquinho o nosso ciclo sono-vigília, já que eu não tenho que acordar às 7 horas da manhã para ir trabalhar ou para fazer aquela aula na academia, eu acabo acordando um pouco mais tarde, aí eu começo a desregular a minha rotina, aí eu começo a me sentir improdutivo. Então, manter alguma rotina mínima aí de funcionalidade, de horários, tá? E fazer práticas de coisas diferentes. Adaptações, essa é a palavra para o confinamento. Adaptar, ser resiliente, aceitar, não dizer que não gosta, experimenta, né? Poxa, deixa eu experimentar a aula de personal online. Ah, não, eu não gosto, não me adapto, eu gosto do presencial. Tá, o presencial não é possível, não será viável, talvez por um bom tempo. Então eu vou ter que experimentar e me adaptar a essa nova situação e usar da tecnologia a nosso favor. Então é que nem aquela criança que fala que não gosta de brócolis, mas nunca experimentou, né? Então isso se aplica a nós também. Vamos experimentar coisas novas, sem antes já falar que não gosta ou que não se adapta. Escutar música, né? Estimular aí os nossos sentidos, né? Fazer determinadas comidas que demorem mais tempo, já que a questão do tempo a gente tem ele mais, né? Então, se arriscar a fazer coisas diferentes, que estimulem aí os nossos sentidos, auditivo, paladar, do tato, tá bom? Aprender idiomas, ler um livro de poesia, né? Uma coisa que a gente nunca tem tempo, né? A gente acha isso muito supérfluo, uma coisa que não leva a nada, mas não, né? Saber uma boa poesia, estimular isso aos seus filhos, né?
pode ser algo que venha a gente vivenciar a solitude num formato muito mais de enriquecimento pessoal. Tá bom? A gente já faz aí uns 50 minutos, né, Luiz? Tinha bastantes outras coisas para estar falando, mas obrigado para quem participou. Talvez algumas questões não tenham sido respondidas pela questão do tempo, mas vamos ver se a gente de repente marca um outro dia para tá dando continuidade a isso. Mas vamos tentar passar essa fase de uma forma passiva, no sentido não de não ser ativo, né? Mas no sentido pacífico mesmo, né? Entendendo que isso não é culpa de ninguém, mas isso, por algum motivo, até do ponto de vista, a gente pode ter várias interpretações, né? Religiosos, para quem acredita numa crença, se estamos vivenciando isso, alguma razão tem. Então vamos tentar evoluir nessa situação muito desconcertante, mas que a nossa capacidade de adaptação, e nos foi dado isso, nos foi dado ao nosso cérebro essa capacidade, vamos pôr ela em prática, porque ela é que vai ser a nossa principal arma para a gente poder vencer e passar por isso e passar bem. E acreditar que a vida é muito boa. E pós-pandemia vai ser muito boa também, de acordo com as escolhas que eu faço. Tá? Então é isso. Agradecendo aqui. Agradeceu a visita, e a Elaine também agradeceu. O pessoal está falando que ficaria horas ouvindo aqui, que foi muito bom. Obrigada pelos agradecimentos. E vamos aí ter uma semana tranquila, com boas notícias, tentar filtrar tudo que nos chega também, né? Cuidar do nosso cérebro, porque ele é único e ele é nosso amigo, tá bom? Obrigada.